Tem mais questão chegando na área. Mais questão, tá bom? Eu sei que tem gente que não vai fazer o concurso do Banco do Brasil e fala, poxa, vem esse cara de novo com questão da CES Gran Rio. E de novo eu te falo, não tem problema nenhum. Porque o tema dela, olha aí na tela, concordância verbal, não precisa ser um candidato ao concurso do Banco do Brasil. Não precisa ser alguém que vai fazer uma prova da CES Gran Rio. Basta você saber que este é um dos assuntos mais cobrados em prova. Então vamos lá na tela. A regra de concordância verbal está devidamente respeitada conforme a norma padrão em. São 4 alternativas. Se eu quero uma que está devidamente respeitada, é porque só tem uma certa. Pause a sua tela, veja o que você marcaria, se não tem a questão, depois você volte aqui comigo. Vai lá. Muito bem. Não sei se você achou fácil ou se você achou difícil. Mas, como eu digo sempre, quando você fala de concordância verbal, eu sempre defino no início que concordância é quando eu estou de acordo com. E sempre defino que se é uma concordância verbal, é o acordo que ocorre entre o verbo e o sujeito do verbo. O termo responsável por um verbo ficar no singular ou no plural é o sujeito. Por exemplo, na tela, a letra B de bola não é a resposta. Ou é? O mar tem respostas para as nossas indagações. Tem é um verbo ter no singular. Isso quer dizer que o sujeito é singular. O sujeito é o mar. Opa, então tá certo. O mar tem. Você acertou a questão se você foi na letra B. Sujeito singular, verbo singular. Então, quando eu falo assim, as crianças têm facilidade de aprender, pronto. Ó. Aí eu tenho o verbo ter com um chapeuzinho, com acento circunflexo, que é marca de plural. Por quê? Porque o sujeito é plural. A criança tem sem acento. As crianças têm com acento. Então morreu a questão da letra B de bola. Vamos lá na tela. O problema da letra D de dado é que são as lembranças. As lembranças nos corroem, mas as lembranças não é demais. Teria que ser assim, são demais as lembranças. Se fosse a lembrança, é demais. Como são as lembranças, elas são demais. Então aí, a letra B é a resposta e a letra C é a regra geral. No entanto, existe uma coisa que cai muito em prova e caiu aí, que é o que a gramática chama de verbos impessoais. A CES Gran Rio e a maioria das bancas, quase todas, não vão te perguntar o que é um verbo impessoal. Mas um verbo impessoal é o que a gramática define como sendo um verbo sem sujeito. Não tem o tal da oração sem sujeito? Tá bom. Mas o que isso tem a ver com concordância? Muita coisa. Porque se é o sujeito o responsável por o verbo se modificar, se a oração não tem sujeito, esse verbo que não tem sujeito, ele sempre vai ficar no singular. E aí, às vezes, o seu bom senso faz com que você pense diferente. O primeiro verbo impessoal, que não tem plural, é o verbo haver, quando ele é utilizado no sentido de existir ou no sentido de ocorrer. Existe um lugar tranquilo para se passar o final de semana. Há um lugar tranquilo. Ocorreu uma pane no motor. Houve uma pane no motor. Então, existe o verbo haver no sentido de existir ou de ocorrer. Eu devo dizer que havia prejuízos da gestão
anterior. Eu acho que às vezes uma pessoa, para caprichar, tem uma vontade de dizer haviam, porque são prejuízos no plural. Mas o verbo haver aqui está no sentido de existir. Eu diria, existiam prejuízos e não existia. O verbo existir e o verbo ocorrer, esses dois aqui, ó, são pessoais. Esses dois aqui se flexionam. Esses dois aqui variam. O que não varia é o verbo haver no sentido de existir. Dá uma olhadinha na tela na letra A. Eu estou falando aí da provável existência de muitas lembranças. Então, deviam existir muitas lembranças, mas devia haver. Tem um M a mais. Aqui, ó. Esses verbos aqui são só no singular. Aqui, ó. Pode haver novos atentados. Observem que eu usei a expressão verbal pode haver no singular. Mesmo sendo atentados. Mas o verbo haver aqui está no sentido de ocorrer. Eu deveria dizer assim, olha, podem ocorrer novos atentados. Com o verbo ocorrer, a expressão varia, mas com o verbo haver, não. Então, esse singular aqui, ó, colocando um asterisco, é quando o verbo está sozinho ou quando o verbo está em expressão. Tá? Então, pode ter certeza que dos verbos que caem em prova, um dos que aparece com bastante frequência é o verbo haver, no sentido de existir. Vai lá na tela. A letra B de bola é a resposta. Na letra C, é provável que você pensasse assim, ué, são pelo menos 3 anos. Por que não fazem 3 anos? Porque aí é o caso que nós estamos falando. Além do verbo haver, o outro verbo impessoal é o verbo fazer. Não de fazer no sentido de realizar, mas o fazer que indica tempo que já passou, que é o que a gente chama de decorrido. Por exemplo, ontem fez 1 ano que eu tomei posse desse cargo. Ou então, quando o verbo fazer indicar temperatura. Tipo, quantos graus está fazendo hoje? Então, na verdade, eu devo dizer assim, ó, já faz 2 anos que estou aqui. Quando eu falo já faz 2 anos, de repente a sua vontade é de colocar que já fazem 2 anos. Não. Não é fazem 2 anos, não. Porque o verbo fazer ali está indicando tempo. Se ele está indicando tempo, ele é impessoal. É só no singular. Por exemplo, hoje estar fazendo 30 graus. Eu usei uma expressão verbal. 30 é muito mais do que 1, mas não é devem estar fazendo, porque a expressão com o verbo fazer, indicando temperatura, é também no singular. Beleza, gente? Então, vamos lá na tela. A letra C é faz pelo menos 3 anos. A letra D, eu já te falei. E a letra E, já que a resposta é B de bola, não é aprendeu-se, é aprenderam-se, no plural, as lembranças do velho. Um outro caso de concordância típico é quando você tem um verbo seguido da partícula se. Aquele que você às vezes aprende que não tem plural porque eu não sei quem é o sujeito. Não é bem isso, não. Então, o que eu quero te chamar a atenção? Quando tiver um verbo transitivo direto, a gente aprende assim, né? O pai comprou a bicicleta para o filho. O sujeito é o pai. O verbo é comprou. Quem compra, compra alguma coisa. O quê? Uma bicicleta. Então você aprendeu na escola
erradamente, viciosamente, que o verbo transitivo direto é aquele que você pergunta o quê? Eu só estou dizendo, se o verbo for transitivo direto, seguido de si, esse verbo tem sujeito. Esse sujeito sofre ação verbal. Por isso que eu falo assim, mas eu não sei quem praticou a ação, eu não tenho que saber. Então veja só uma coisa aqui, ó. Ao dizer, notou-se o desvio de caráter, você vai dizer assim, olha, eu sei que alguém tem um desvio de caráter, sei que alguém percebeu, alguém notou, mas eu não sei quem foi. Eu não sei mesmo, não. Eu não sei quem foi que notou. Eu não sei o agente da ação verbal. Mas olha só, notou-se é do verbo notar. Quem nota, nota alguma coisa. O quê? Opa! Então, isso é um verbo transitivo direto com o si. Eu disse que verbo transitivo direto com o si tem um sujeito. Isso aqui, ó, que você acha que é o objeto direto, é o sujeito. Notou-se o quê? O desvio. Não é objeto direto. Porque eu teria que dizer que o desvio de caráter foi notado. Lembra que um dia você estudou uma coisa chamada voz passiva? É isso aqui, ó. O desvio foi notado. Sujeito singular, verbo singular. Sujeito singular, verbo singular. O problema é o nosso vício de achar que todo o quê é objeto direto. Olha na tela. A letra E fala assim, apreendeu-se. Apreendeu-se o quê? As lembranças. Então, as lembranças não é o objeto direto. As lembranças é o sujeito. Se o sujeito é plural, o verbo é plural. Por exemplo, resolveram-se os exercícios. Aí vem aquele papinho. Eu sei que alguém fez o exercício, mas eu não sei quem foi. Não sei mesmo, não. Então o sujeito não é indeterminado? Não. Porque o verbo resolver, quem resolve, resolve alguma coisa. O quê? Opa! Ele é um verbo transitivo direto mais si. Vou repetir. Todo verbo transitivo direto mais si, o que você pensa que é o objeto direto é o sujeito. Sujeito plural, verbo plural. Olha a voz passiva aqui, ó. Os exercícios foram resolvidos. Resolveram-se os exercícios. Sujeito plural, verbo plural. Sujeito plural, verbo plural. Então aí, gente, essa questão teve 3 casos. O geral, que deu a resposta à pergunta, letra B. O do verbo haver e fazer, que é dos verbos impessoais, e do verbo com a partícula si. Essa foi uma questão bem revisional. Agora, se você quer fazer uma revisão de concordância verbal, importante, viu? Que cai muito em prova. Ah, mas você também tem dúvida em pontuação? Normal. É importantíssimo para a sua vida prática. E crase? Não, crase também tem dúvida. Então faz o seguinte, mesmo que você não vá fazer o concurso do Banco do Brasil, lá no meu site, olha só, tem um produto que eu chamei de combo. Ele é um conjunto de todos os 10 temas revisionais que eu fiz para a Banca César Gran Rio. Então eu tenho 10 temas, concordância, crase, período composto, etc. Os 10 temas principais, com a exposição de teoria e com resolução de questões. E tudo nesse combo por um preço que custa menos do que uma aula particular. Ainda divide no PagSeguro. Então, acesse e conheça. Quer só o tema individual? Pode também. Anota aí, www.ricardoerce.com.br